O ofício divino ocupa na Constituição Litúrgica do Concílio Vaticano II o 4º capítulo. Vamos começar essa conversa com o artigo 83, o primeiro desse capítulo. Abre aspas. Jesus Cristo, sacerdote da nova e eterna aliança, une a si toda a humanidade e a associa ao seu canto de louvor. Exerce esse sacerdócio na Igreja, que louva sem cessar e intercede pela salvação do mundo, não só com a celebração eucarística, mas de vários outros modos, especialmente o ofício divino. Fecha aspas. Fica evidente nesse artigo que a ação de graças da Igreja não se esgota na celebração eucarística, mas que também o ofício divino, assim como outras celebrações, cumprem esta função como parte estruturante de toda a liturgia. Com o concílio, o povo de Deus recupera a consciência de ser igreja e volta a atuar na Assembleia Litúrgica como sujeito eclesial, superando a condição de mudo espectador, como denuncia a própria Constituição número 48. E, na Instrução Geral da Liturgia das Horas, se diz que também a liturgia das horas pertence a todo o corpo da Igreja, o manifesta e o atinge. E diz ainda, o louvor da Igreja não é reservado aos clérigos e monges, nem por sua origem, nem por sua natureza, mas pertence a toda a comunidade cristã. Essa nova consciência eclesial levou o concílio a restaurar a liturgia originária da Igreja, reafirmando que a ação litúrgica é feita de sinais sensíveis, organizados de tal modo que o povo dela participe ativa, consciente e frutuosamente. Também a liturgia das horas organiza os sinais sensíveis próprios de toda a ação litúrgica e o faz de modo peculiar, diz o número 33 da Instrução Geral da Liturgia das Horas. O que seria esse modo peculiar? É que na Liturgia das Horas, toda a elaboração ritual brota do simbolismo do sol que desponta e declina cada dia. No ofício da manhã, a Igreja louva ao Pai com Cristo, sol nascente, fazendo memória de sua Páscoa, da sua ressurreição. No ofício da tarde, faz memória do sol que não conhece ocaso, em ação de graças e intercessão. Então, a reforma do ofício divino, tal como quis o Concílio Vaticano II na Sacrosanto Concílio, e tal como foi realizada na Liturgia das Horas, promulgada por Paulo VI, desejou isso, que toda essa riqueza fosse colocada ao alcance do povo de Deus, como era nos inícios da Igreja. Sabemos que nos inícios da Igreja, contemporânea à celebração eucarística dominical, foi se desenvolvendo uma prática cotidiana de oração, sobretudo no amanhecer e no entardecer, composta de salmos,
hinos, orações, tendo seu eixo na memória da Páscoa ligada às horas do dia, com a participação do povo. Esse modelo de oração, que tendia a alimentar a vida espiritual do cristão, da cristã comum, aos poucos vai se tornando complexa, até se exilar do cenário eclesial, sendo substituído por devoções também eucarísticas. O que o concílio queria era voltar a essa prática. E a reforma do ofício que resultou na liturgia das horas, por isso, tratou de eliminar acréscimos e complicações, privilegiou o ofício da manhã e da tarde, distribuiu em 4 semanas os salmos que antes se recitavam numa semana, passou da obrigatoriedade à gratuidade, enfatizou a dimensão pascal do ofício e sua dimensão espiritual. Foi um trabalho exaustivo, no sentido de buscar a nobre simplicidade de que fala a Constituição no número 34 e passar da recitação individual à celebração comunitária, levando a sério a ritualidade própria de toda a celebração litúrgica. A nossa versão brasileira da Liturgia das Horas, em 4 volumes, é um primor de tradução e acomodação do texto ao canto. Contudo, apesar de todo esse trabalho, a Liturgia das Horas se manteve em sua forma pouco adequada aos fiéis. Por isso, em 1985, uma equipe de 10 pessoas de vários lugares do Brasil deu início a uma tarefa importante de elaborar uma versão popular da Liturgia das Horas. A inspiração veio da comunidade de Ponte dos Carvalhos, em Recife, Pernambuco, de um padre diocesano, Geraldo Leite, que no início de 1970, impulsionado pelo Concílio Vaticano II, teve a ideia de fazer um ofício simplificado, popular, e convidou o povo a celebrar com ele. O irmão Michel, da comunidade de Tezê, que morava em Recife e frequentava a comunidade do Padre Geraldo, testemunha. Abre aspas. Na década perturbada dos anos 70, este ofício, num bairro pobre da periferia do Grande Recife, tinha mais regularidade e beleza litúrgica do que a oração de muitas comunidades religiosas. Fecha aspas. Foi com base nessa experiência do Padre Geraldo Leite que o ofício divino das comunidades foi elaborado, com sua primeira edição publicada em 1988. 3 critérios teóricos. Primeiro, o ofício divino das comunidades reproduz na sua estrutura a liturgia das horas reformada pelo concílio. A mesma sequência ritual em cada ofício, articulando ritmo diário, ritmo semanal e ritmo anual. Segundo, incorporou à linguagem dos textos e ao estilo de celebração a teologia e o novo jeito de celebrar nas comunidades do nosso continente, ligando liturgia e vida. Terceiro, o ofício divino das comunidades realiza a mútua fecundação entre liturgia e piedade popular,
Ao integrar a piedade popular, procurou corresponder ao anseio de oração e de vida cristã do povo. Uma repercussão clara da Sacrosanto Concílio número 13, que recomenda a harmonização entre liturgia e os atos de piedade do povo cristão. Neste ano de 2023, o ofício divino das comunidades completa 35 anos. O processo de apropriação por parte das comunidades nessa trajetória é discreto, mas progressivo e muito consistente. Eu diria um verdadeiro aprendizado de participar do rito, concordando mente e coração com a voz, como recomenda o número 90 da Constituição. O grande mérito do ofício, com a sua ritualidade e singeleza, sem muitas palavras explicativas, sem muitos comentários, é de oferecer às comunidades uma estrutura de oração bíblica, eclesial, litúrgica, que dá estabilidade e tem a força de educar na fé da Igreja.